Bom, nessa etapa aqui eu gostaria de partir do vídeo 12, no qual a gente chegou nesse circuito, usando esse bloco write_min_max. E tanto no vídeo 11 quanto no 12 foi elaborado esse circuito e feito esse bloco write_min_max. Então aqui eu estou definindo o R2 como 1 aqui, tá? Deixando uma simulação. E a ideia aqui é a máxima transferência de potência. Então, digamos que a gente não tivesse um circuito mais complexo que isso. E eu mostrei para vocês no vídeo 12, né, que se a gente varresse o valor de RL de 0 até o tal valor, eu ia ver que o ponto de máxima bate lá nos 9 watts. Mas aqui eu vou fazer o processo de usar um otimizador. Então, digamos que a gente tem aqui um sistema como esse. A resistência R1 ela é 4. Então, eu sei que a resposta do R2 tem que ser 4 também. Quando R2 for 4, eu tenho a máxima transferência de potência. Então, aqui a gente já viu isso com o write_min_max. Mas eu quero mostrar. E se eu não fosse fazer uma varredura de um valor 1 até 10? Se eu fosse mostrar, deixar o ATP rodando até achar isso. Então, a gente tem algumas formas de fazer isso. Então, ó, aqui eu só vou fazer um exemplo primeiro. Se eu desmarcasse o parser e rodasse, eu venho no Edit, ATP File. Lembram que a gente tem o parameter, abre aqui, ó, entra com R2 de 1. E aqui no campo R2, ó, virou um variable. Virou uma variável que é a entrada. Isso foi feito um vídeo lá de 40 minutos sobre isso, se eu não me engano, o vídeo 9, que é o de variables. E eu poderia, então, simplesmente ler este arquivo por um programa de minha preferência, que lê arquivos, como, por exemplo, o Python. Eu poderia usar uma lógica de otimização lá, um mínimos quadrados, eu poderia usar um algoritmo genético, enfim, diversos métodos para otimizar o R2, para descobrir qual é o valor de R2 para eu ter a máxima potência. Então, assim, o ATP Draw, ele também tem uma ferramenta que faz isso dentro dele. Se vocês querem fazer, eu gosto de usar o meu programa para fazer esse tipo de coisa. Mas o ATP Draw, ele também tem algumas ferramentinhas aqui. Então, só queria mostrar para vocês que elas existem, que é a otimização. Então, tendo um bloco desse, eu posso vir aqui, ó, primeiro no write_min_max, eu vou mudar o nome dele aqui, ó, use as power, que é a minha potência, beleza? Basicamente, saiu de um táxi e veio para cá. Eu quero otimizar, eu quero maximizar a potência que está aqui. Mas isso é um táxi. Podia ser qualquer coisa. Poderia ser o máximo valor entre a potência de tal lugar e tal. Poderia ser o módulo de alguma coisa. Poderia ser o que eu quisesse. Mas eu vou pegar o máximo valor da potência e eu quero fazer com que ela seja o maior possível. Então, ATP Optimizer. Então, quando eu chego aqui nesse lugar, eu tenho algumas opções. Ó. Qual que é a minha função objetivo? É essa que eu acabei de criar, Power. Eu poderia ter mais funções objetivos. Mas eu quero otimizar essa Power aqui. Qual variável eu vou variar para ver se o meu Power vai minimizar ou maximizar? Eu quero maximizar, certo? Então, qual variável? A variável da resistência, R2. Qual que é o valor mínimo que a R2 pode assumir? Vamos lembrar que eu não posso pôr um valor negativo no resistência e nem zero. Então, eu vou pôr 0.01. E o máximo valor? Bom, aqui vai de vocês saberem mais ou menos onde está o máximo. Então, a gente tem certeza que o máximo é o valor de 4 ohms. Vou pôr o valor de 10. E eu vou escolher o meu método. Daí aqui, tem todo um help para ajudar a gente a entender um pouco desse método. Mas eu tenho o método do algoritmo genético, o método do gradiente e o simplex. Tá? Então aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o algoritmo genético com uma população de 12 e fazer o máximo de iterações de 10. Beleza? A gente poderia marcar um monte de coisa aqui. Daria para ver no help com mais detalhes. Mas o meu objetivo é só mostrar para vocês que isso existe e vocês podem entrar com mais detalhes lendo os materiais indicados e lendo o help, ok? E, claro, sempre o ATP Draw Manual. Então, vamos dar um run aqui e vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó, ele vai mostrando qual que é o best fit dele, enquanto o progresso vai acontecendo. Tá? Então, vejam que a população é de 12. Então, toda vez ele roda 12 vezes, acredito eu que por iteração. Tem que olhar com mais detalhes. Mas o best fit está em 3,97, ó. Então, ele está se dando bem.
Ó, a simulação terminou. A gente pode olhar aqui no canto esquerdo que ele colocou R2 como 3.97. Quando a gente começou a simular, o valor era 1. Então eu vou fazer um outro teste. Eu vou voltar ao 1 aqui. E eu vou rodar de novo. Optimizer. Eu vou colocar uma população com 4. Só para ver o que acontece. 4 só de população. Ó, ali, já está vendo que automaticamente ele mudou o simulation para 4. Então provavelmente o ATP está rodando 4 por vez. E fazendo isso, acredito eu, 10 vezes. Ó, a resposta dele não ficou legal. Deu 3 agora. Deu 3 por quê? Porque nossa população foi menor. Outra coisa que poderia piorar. E se eu deixasse um range maior aqui? Se eu deixasse um range de 0.01 a 20? Pô, são mais opções para o genético buscar. Então, claro que tudo isso interfere. Então, é sempre importante lembrar. Será que o problema está no como o programa implementou o método? Ou qual é a característica de cada um desses 3 métodos? Ou qual é o range que vocês colocaram? Como vocês parametrizaram cada um desses valores? Então, tudo isso pode contar, tudo bem? Então, deixar esse asterisco aí. Não é porque o ATP deu uma resposta ruim que o método implementado é ruim, e não é porque ele deu uma resposta boa que o método é bom. Depende muito dos parâmetros que vocês setam, ok? Então, com isso, a gente varre 3 opções interessantes nesse circuito. No vídeo 11, foi visto a questão dessa parte aqui, do Force High Resolution, e desse Vintage que aparece aqui. No vídeo 12, foi visto o Write Min Max. E nesse vídeo 13 foi usado o Write Min Max para vocês aplicarem numa possível otimização. Ok? Então, com isso, a gente varre 3 pontos de um circuito como esse, que é um circuito de máxima transferência de potência.